fiamentos. Então, seria mais ou menos isso, é como se a gente tivesse aqui pedrinhas, que são as proteínas, e o nosso cimento, que são os lipídios, né? Então, o que que a gente está vendo aqui? É uma membrana celular, formada por lipídios, que são essas bolinhas com essas perninhas aqui, que são os fosfolipídios, e proteínas. E essas proteínas, elas atravessam a membrana um todo, são proteínas, né, no caso aqui chamadas integrais, e tem proteínas que só ficam ocupando metade da membrana, proteínas periféricas. Então, quem propôs este modelo, né, o modelo foi em 1972, por Singer e Nicholson, e o que que eles disseram? Então, que a membrana é um pseudolíquido. O que significa um pseudolíquido? Um líquido falso? É um líquido. Parece mais um azeite de oliva. Então, ela não é sólida, né? Mas ela não é completamente líquida, ela é fluida. No qual lipídios e proteínas possuem mobilidade lateral. Então, esses fosfolipídios que a gente está vendo aqui, essas proteínas, elas não estão presas, elas se movimentam, se movimentam. A aparência geral randômica dessa composição torna a membrana parecida com um mosaico. Então, como eu falei para vocês, os lipídios um cimento e as proteínas pedras. Bem, quais são os pontos importantes deste modelo? Né? Então, primeiro, que eu já falei para vocês, esse modelo, ele contempla mobilidade transversa. O que é transversa? Indo para um lado, para o outro, desculpa, transversa é passando de um lado para o outro, que a gente chama de flip-flop. Limitada para lipídios, então lipídios conseguiriam passar de um lado para o outro, porém ausente para proteínas. A proteína é muito grande, ela não conseguiria passar de um lado para o outro. Então, é um dos pontos contemplados no modelo do mosaico fluido. O outro ponto, uma difusão lateral de moléculas na membrana. Isso quer dizer que as moléculas conseguem andar de ladinho na membrana, então elas não estão fixas. E juntando essas mobilidades aqui, nós temos então que a membrana ela é fluida, né? Ela tem uma fluidez. E essa fluidez, ela pode ser alterada, sendo mais ou menos fluida, o que a gente chama de transição de fase. Então, esses tópicos aqui que eu coloquei para vocês em azul, nós vamos falar tudo isso aqui na aula de bioquímica de membranas. Então, nós vamos entrar em todos esses tópicos. Bem, vamos aqui para o lado direito. O que mais que o modelo do mosaico fluido contempla? Que as proteínas, elas se encontram ali na forma de alfa-hélice e elas são globulares. E que lipídios influenciam a atividade enzimática. Então, primeiro precisamos lembrar lá da bioquímica. De proteínas, enzimas são proteínas. Então, nós temos proteínas na membrana que têm atividade enzimática. E essa atividade depende dos lipídios. E a assimetria. A assimetria o que significa isso? Que a membrana ela não é simétrica. Existe uma diferença na composição entre uma monocamada, que a gente chama, e uma outra monocamada, que também nós vamos ver na aula ainda hoje, talvez hoje ou amanhã. E, acima de tudo, que a membrana, ela tem baixa permeabilidade, né? E é importante para as funções biológicas. Não é completamente impermeável, porque as moléculas precisam, né, sair e entrar das células. Bem, esse é um modelo. Então, na ciência, a gente começa com um modelo e depois esse modelo vai sendo refinado, vão sendo adicionados alguns outros componentes, outros vão sendo retirados. Isso é o que acontece na ciência, né? Nada é fixo, né? Então, a pesquisa continuou e foram feitos alguns refinamentos a este modelo. Então, em 1977, Israel Shively, nunca sei falar esse nome, ele disse o seguinte, que as proteínas e lipídios numa membrana se ajustam entre si. Então, se vocês observarem aqui nesse desenho, a gente tem os lipídios, né, formando uma dupla camada, que a gente chama de bicamada, e aqui eu tenho uma proteína. Observem que essa proteína, ela é maior
que essa espessura, mas neste momento, nesse ponto aqui, os fosfolipídios se esticaram. Então, a proteína se acomodou dentro da membrana e os fosfolipídios se ajustaram à proteína. Então, é isso que ele quis dizer, né? Que as proteínas e os lipídios, eles se ajustam. Formação de poros, que nós temos poros na membrana, e existem variações de espessura da membrana. Então, se a gente observar aqui nesse desenho, aqui é uma menor espessura, aqui já tem uma maior espessura, então a membrana ela não tem uma espessura constante. Em 1984, Moritz e Bloom chegaram ao modelo do colchão, matriz em inglês é colchão. O que ele diz? Que eles disseram, né, que eles verificaram que a membrana ela se deforma para acomodar os segmentos hidrofóbicos das proteínas maiores que a espessura da bicamada lipídica. Então, vamos lá, temos hidrofóbico, água, fóbico, fobia de água. Então, são segmentos que não gostam de interagir com a água. Então, se a gente olhar aqui, nós temos uma proteína, essa parte mais escurinha da proteína, são segmentos hidrofóbicos, que não querem estar em contato com a água, mas sim em contato com os lipídios, que também são hidrofóbicos, né? Então, se a gente observar aqui, a membrana, ela está se deformando para acomodar esses segmentos aqui das proteínas que não querem estar em contato com a água. Em 95, Sackman, então, adicionou a este modelo citoesqueleto e glicocálix. Então, não está mostrando aqui nesse desenho, no próximo a gente vai ver, que a parte externa da membrana celular, existe aqui uma decoração, digamos assim, né, uns galinhos, que é o glicocálix. E a parte interna está ligada ao citoesqueleto da célula, né? Em 98, Simons e Van Meer propuseram os rafts lipídicos, rafts em inglês são barcas. Então, o que eles proporam? Que existem barcas, existem plataformas aqui na membrana, com composições lipídicas específicas, que sequestram proteínas, né? E essas proteínas podem ser, por exemplo, um receptor para insulina. Tá? Então, existem essas plataformas onde a gente vai ter toda uma composição diferente do resto da membrana. Então, essa aqui é a visualização mais atualizada do modelo do mosaico fluido. Então, vamos dar um zoom aqui. Ó. Então, o que a gente está vendo? A membrana bicamada lídica com seus lipídios, as proteínas, né, as proteínas que estão atravessando a membrana, nós chamamos de proteínas integrais, as proteínas que estão só associadas a um lado ou outro da membrana, a proteína periférica, uma outra periférica aqui. O que mais que a gente vê? O glicocálix, que são esses galinhos aqui, né? E no lado interno, o citoesqueleto. Observem que o citoesqueleto ele está conectado às proteínas. Então, isso é importante. Quando o citoesqueleto contrai, a proteína, né, o citoesqueleto ele tem a capacidade de mover a membrana junto. Né? Não está mostrando aqui, mas o glicocálix, ele está em contato com a matriz extracelular. Então, na verdade, a membrana, ela é meio que um contínuo da matriz extracelular. Então, está tudo ali ligado. Então, a membrana não está solta, ela está presa também à matriz extracelular. Gente, alguma pergunta aqui? Tá tudo tranquilo? Como é que tá? Enquanto tá me avisem se eu estiver falando muito rápido, porque às vezes eu acelero. Bom? Beleza, então vamos continuar. Então, isso que a gente viu agora foi o modelo do mosaico fluido. Bem, agora, então vamos ver aqui algumas das funções da membrana celular,
que nós vamos ver tudo isso aqui, né? Algumas coisas não, outras vocês já viram. Né? Na verdade, a disciplina de biofísica de membranas, ela é a primeira, né? Vocês vão ver que vocês fizeram a parte, né, da Físio 1, talvez faltou algum conhecimento da bioquímica, da biofísica de membranas para Físio 1. Mas como a gente teve todas essas alterações de calendário, e eu coincidiu de eu ter aula no período que vocês começaram, então eu não pude iniciar, né, a disciplina em março. Bem, então vamos lá. A membrana celular, eu coloquei ali 3 pontos importantes no título desse slide. Ela é uma barreira, mas lembrando que ela é uma barreira seletiva, né? Ela não pode ser uma barreira completa, ela tem que deixar passar alguns nutrientes, né? Solutos atravessam a membrana, mas de forma seletiva. Ela realiza transporte, então ela é uma barreira, isso confere também proteção à célula, né? Nós precisamos proteger a célula, né? O nosso DNA está lá. Transporte, e ela é alvo, né? Alvo de quem? De hormônios, alvo de drogas, alvo do coronavírus, né? Então, pensando, né, no coronavírus, o primeiro ponto que ele vai ter que se conectar é a membrana celular. Né? Então, o alvo dele é a membrana celular, para depois ele entrar na célula. Então, vamos lá, olha, nós temos 10 a 14 células no nosso corpo. Isso equivale a 100 quilômetros quadrados de membrana, né? Então, aqui eu estou tentando vender meu peixe para vocês, né? Nós temos muitas membranas, muita membrana, né, no organismo. Então, primeira função, proteção, já falei para vocês, uma barreira seletiva, né? Terceiro ponto, ela gera e mantém gradientes iônicos, que nós vamos estudar essa semana ainda, né? Então, por exemplo, a bomba de sódio e potássio. Ela joga sódio para fora das células e potássio para dentro, e com isso ela gera uma diferença de concentração de sódio e potássio. Ela gera e transmite informações elétricas, que vai ser o assunto da aula semana que vem, que seria, então, né, os potenciais de ação. Sinalização intracelular, né, por exemplo, o AMP cíclico, que é um sinalizador intracelular. Né, a produção dele se dá pela ativação da proteína, pela ação da ganilato ciclase, que está acoplada à proteína G, que é uma proteína de membrana. Né, a gente tem outros sinalizadores intracelulares, que nem o IP3, mesotol trifosfato, que vem, né, é gerado lá na membrana. A adesão entre as células, então as células não estão soltas, nós temos, né, a união de uma célula com outra, por exemplo, pelas junções fechadas. Organização de reações complexas, então se a gente pegar lá a mitocôndria, né, mas eles vão falar, mas mitocôndria tem membrana, né, é uma membrana. Ocorre lá na mitocôndria o transporte de elétrons. Então ela tá, a membrana ali da mitocôndria, ela organizou, né, as proteínas, colocou a proteína na sequência certinha para que acontecesse, então, o transporte de elétrons. Fusão com outras membranas, então, exocitose e endocitose. Na exocitose, por exemplo, quando a gente tem lá a liberação de neurotransmissor no neurônio, lá na fenda sináptica. É por exocitose. Flexibilidade, então a membrana ela é flexível, isso é importante para o crescimento celular e para o movimento. Receptor para hormônios e drogas, então nós temos proteínas, né, na membrana que são receptores. Então, se a gente pegar lá a insulina, como a insulina age, ela entra nas células? Não entra. Ela se liga a um receptor. O que é o receptor para insulina? É uma proteína de membrana. E reconhecimento imunológico. Ok? Bem, então seriam essas, né, algumas das funções da membrana celular. Agora, então, nós vamos... Oi? Diga. Não, mas pode perguntar. Ah, essa é cabe.
Não sei porquê, mas cabe. Se você pegar. É que você tem as visões, né? Como que eu vou te explicar isso? Não, se você pegar, por exemplo, os pulmões, o intestino, o pulmão, por exemplo, você tem uma área de troca de 70 metros quadrados, um apartamento. Se você pensa num apartamento, você tem isso dentro dos seus pulmões. A mesma coisa lá no intestino. Por quê? Porque a gente tem as divisões. Se a gente pegar lá os pulmões, você tem os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Então, você vai dividindo, você aumenta a área de contato. Isso tem mais a ver com a área de contato do que... Não sei se eu vou conseguir te explicar. É porque ele tá dobradinho, a membrana tá fechada. O que eu quis dizer ali com 100 quilômetros quadrados é se eu pegasse todas as células do meu corpo e esticasse. Tá? Então, vamos pensar assim, se você pensar, sabe aquelas bonequinhas russas? Você tem uma dentro da outra, né? Se eu pegar todas, vamos ver que eu tenho 1000, uma dentro da outra, e desdobrar tudo, eu não posso ter uma área enorme. Isso, mas no caso das células, porque você tem tudo fechadinho. Se você pegar uma célula e abrir, você vai ter uma área enorme. Um exemplo que eu posso te dar é, se você pegar uma esponja, né, ela absorve um monte de água, porque se eu olhar com o microscópio na esponja, eu vou ver um monte de porozinhos. Se eu pegar todos esses porozinhos e abrir, eu vou ver uma área enorme. Se eu esticasse. Não sei se eu te respondi. Então, tá bom. É muita coisa. Não, mas pensa nos pulmões. Uma área de 70 metros quadrados. 70, 80 é um apartamento. Isso a gente tem aqui dentro, né, no nosso peito, né? Por isso que a troca gasosa é tão eficiente. É claro que se a gente danificar, né, que o coronavírus está fazendo, o negócio aí pega, né? Tá bom? Eu uso uns dos exemplos meio maluquinhos, assim, mas às vezes dá certo. Não, quando por exemplo, quando eu dou aula de gestória, eu uso o exemplo da esponja. Se você pegar uma esponja e jogar água, a água ela é absorvida pela essa esponja. Agora, se eu pegar, por exemplo, aqui, meu celular e jogar água aqui, a água escorre. Quem que tem uma maior área de contato? Se eu pegar aqui uma esponja do tamanho do meu celular e o meu celular eu jogar água em cima, a água é absorvida pela esponja, mas não é absorvida pelo celular. Então, se eu considerar a área de contato, é muito maior na esponja do que no celular. Porque a esponja tem as suas reentrâncias, é como se a gente tivesse essas microvilosidades lá do intestino. Então, você absorve mais, você aumenta a área de contato. Então, é mais ou menos essa história para as células ali, aqueles 100 metros quadrados. Tá? Então, vamos lá. Agora, para a composição lipídica, né? Então, como eu falei para vocês, nós temos lipídios e proteínas. Então, o que nós vamos ver agora é a composição lipídica. Esse fluxograma, eu gosto bastante de fluxogramas. E o livro da Silverthorne usa bastante. Ele não, se vocês olharem lá na bibliografia, eu não coloquei o livro dela, né? Mas qualquer outro livro de fisiologia para estudar. Né? É claro que não vai, né, nessa parte de biofísica de membranas não vai estar tão detalhado. Mas esse programa é muito, muito bom. Ele resume tudo Professora, que eu estou falando.
Prof, eu acho que travou. Tô voltando. Ainda não, prof. Prof, agora eu acho que destravou. Destravou? Aham. Olha, gente, está complicado esse negócio de trabalhar de casa. Eu só estou esperando meu marido terminar uma reunião. Eu moro num apartamento pequenininho. Ele está lá na sala, tagarelando. A hora que ele, a hora que ele terminar, ele liberar lá, eu vou para lá, que eu vou no quarto da minha filha. E daí tem. É impressionante. Você paga internet cara e o sinal não chega aqui no quarto. Né? Hoje Ai, mesmo, à tarde, professora, eu na vou minha sair para casa é comprar igualzinho. O um. meu também. É assim. Vou O comprar roteador. um. Como é que fala? É um roteador, né? Não é roteador, ele é um. Ai, como que fala? Ah, é um roteador, tem um outro nome. Isso, vou fazer isso. Isso. Roteador. E olha, não tem muita. Melhor. E não tem muita parede. Na minha Opa, casa é então é igualzinho, hoje. professora. Eu tô aqui, ó, na sala tem marido, tem filho, porque só aqui que a internet pega, gente. Como é que faz? Não, tem cachorro aqui também, daí eu vou lá, ele fica mordendo meu sapato, ele é filhote, fica pegando meu chinelo, sai correndo, eu tenho que sair correndo, então é complicado. Como é que chama, Felipe, o negócio? Um repetidor, não é? Repetidor. Ai, vou procurar isso também. Ah, É. nossa, que bom, porque que só pega na sala, no quarto é horrível. Vou procurar também. Obrigada. Então vamos lá. Se travar de novo, vocês me avisam, porque às vezes eu fico falando, né? Eu não estou vendo vocês, eu estou vendo o slide. Então vamos lá. A membrana celular. Então a gente tem uma composição em lipídios, uma composição em proteínas e também a gente tem uma composição em carboidratos, que eu não falei para vocês. O glicocálix, como o próprio nome diz, glico de glicose, é carboidrato. Então vamos ver aqui. Quem que é o lipídio? Colesterol. A maior parte do colesterol que a gente tem está associado à membrana. Fosfolipídios e esfingolipídios. São as duas classes de lipídios. Juntos, colesterol, fosfolipídios e esfingolipídios formam o que a gente chama de bicamada lipídica. Né? Ó, aqui funciona, como está dizendo aqui, uma barreira seletiva entre o meio interno e o meio externo. Aí nós temos as proteínas, e as proteínas, elas podem também estar associadas a carboidratos e podem também formando o que a gente chama de glicoproteínas. Então, a maior parte das proteínas, elas apresentam carboidratos, estão ligadas a carboidratos. E os carboidratos também podem estar ligados aos lipídios, formando o que a gente chama de glicolipídios. Então, juntos aqui, ó, as glicoproteínas e os glicolipídios, no caso que está faltando, as glicoproteínas, elas estariam aqui na parte de transporte também de solutos, né? Mas aqui no livro só coloca estabilidade estrutural, reconhecimento celular e resposta imunitária, né? Então, seriam, o que a gente precisa se ater aqui seriam esses componentes, né? O que a gente vai ver? O componente, né, é lipídico, agora, e depois o componente em proteínas. Nós não vamos entrar em carboidratos. Então, vamos lá. As três principais classes de lipídios que a gente encontra nas membranas. Os glicerofosfolipídios, os esfingofosfolipídios e o colesterol. Então, juntos, os glicerofosfolipídios e os esfingofosfolipídios formam o que a gente chama de fosfolipídios. Então, quando a gente fala fosfolipídios, são essas duas classes. Né? O principal representante dos glicerofosfolipídios é a fosfatidilcolina e dos esfingofosfolipídios, a esfingomielina.
né? Olha, a gente tem a 40 a 60 mol% dos lipídios são glicerofosfolipídios, 10 a 20 mol% esfingo, e olhem só a quantidade de colesterol, 30 a 40 mol% de colesterol. Bem, quando a gente fala glicerofosfolipídios e esfingofosfolipídios, como o próprio nome diz, são fosfolipídios, o que a gente vai ter que encontrar na estrutura química desses lipídios? Fosfato. Então, observe que o fosfato está aqui, ó. Fosfato, fosfato. Então, só adiantando para vocês que os fosfolipídios, eles apresentam fosfato. Então, vamos começar pelos glicerofosfolipídios. Então, vamos desvendar esse nome. Glícero vem de glicerol. Então, o esqueleto dos glicerofosfolipídios é o glicerol. Quando a gente olha, então, um glicerofosfolipídio, ou um fosfolipídio em geral, ele é representado por esse desenho aqui, com uma cabeça e duas caudas. A cabeça é onde a gente tem o grupamento fosfato e onde a gente tem o glicerol. Essa cabeça ela é dita polar ou hidrofílica, né? O que significa hidrofílica? Que gosta de água, então que vai interagir com a água. E por que interage com a água? Porque tem esses grupamentos com cargas. O fosfato tem uma carga negativa aqui, o C-O, aqui, a carbonila, gosta de água. Então, a cabeça polar, ela interage com a água. Por isso que a gente vê a cabeça polar dos fosfolipídios voltadas ou para o meio intracelular ou para o meio extracelular. E a cauda, né, são essas duas perninhas, ela é chamada de cauda apolar, né, de A que não gosta, não tem polos, né, não tem cargas, não gosta de água. Ou a gente pode chamar também de hidrofóbica. Então, esses dois termos, apolar, polar, hidrofóbica, hidrofílica, a gente vai usar muito agora, de agora em diante. Então, tem que estar bem claro na cabeça de vocês o que são esses termos. Então, resumindo, um glicerofosfolipídio, ele tem uma parte polar, ou hidrofílica, que é formada pela cabeça polar, que nada mais é que o grupamento fosfato e o glicerol, e por uma cauda apolar ou hidrofóbica, que não gosta de estar em contato com a água. Tanto que a membrana, a bicamada lipídica, ela é organizada dessa forma, com as caudas interagindo entre si, voltadas para o interior da bicamada, e as cabeças voltadas para o meio interno e externo aqui da célula. Ok? Bem, vamos olhar agora melhor a estrutura dos glicerofosfolipídios. Esqueci de dizer para vocês, né? A cabeça polar, né? Toda molécula que tem duas partes, uma que gosta da água e outra que não gosta da água, ou seja, tem uma parte hidrofóbica e hidrofílica, são chamadas de moléculas anfipáticas. Eu vou até colocar aqui, vocês podem até anotar. Então, eles são moléculas anfipáticas. Anfipáticas, isso é muito importante, vocês entenderem este termo. Então, molécula anfipática, anfi significa que gosta de duas coisas. Deixa eu pôr aqui, perdido aqui. Então, são moléculas anfipáticas, que tanto interagem com a água, quanto com, vamos já adiantar, com óleo, né, que seriam meios que não gostam de água, tá? Para vocês guardarem anfipáticas, lembrem dos anfíbios, né? Quem é o biólogo, né? Acho que tem um biólogo aqui. Um anfíbio, um animal que anda, né? Gosta da água e da terra, né? Então, duas coisas. Deixa eu só tirar isso aqui. Ok? Bem, vamos então entender a estrutura de um glicerofosfolipídio. Como eu falei para vocês, a estrutura, a base dele é o glicerol. Então, o glicerol é o que está aqui em rosinha,
são 3 carbonos e 3 hidroxilas. Então, seria OH, OH e OH. Se eu voltar para cá, acho que fica melhor. Ó, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. E para cada carbono, a gente vai ter aqui um OH, um OH e um OH. Ele é um álcool, glicerol. Mas o que acontece nos glicerofosfolipídios? O OH é ligado a um ácido graxo. Um ácido graxo, ele tem um grupamento C-OH. Então, esse OH do ácido graxo se uniu ao OH do glicerol. A mesma coisa aqui. E o outro OH do glicerol se ligou ao grupamento Prof, travou de novo. Voltou? Agora voltou, prof, eu acho. Só pedir para vocês um pouco de paciência, mas vamos lá. Então, o que eu estava falando para vocês, não sei se essa parte cortou. O glicerol são 3 carbonos e apresenta 3 OHs. Só que esses OHs estão ligados, no caso dos glicerofosfolipídios, a um ácido graxo, a um segundo ácido graxo e um grupamento fosfato. Tá? Um ácido graxo, ele tem um C-O. Então, esse O dele se uniu, né, se ligou ao oxigênio do glicerol. Então, a cauda, que a gente chama apolar, na verdade, elas são 2 ácidos graxos. Ok? Então, ó, polar. Por que é polar? Porque esse grupamento tem polos, polos positivos, polos negativos, tem carga. Então, por exemplo, o fosfato tem carga negativa. Esse C-O, o oxigênio, ele rouba esses elétrons aqui, puxa para mais próximo deles da dupla ligação e também tem carga negativa. Então, tudo que tem carga é polar. Se é polar, gosta de interagir com moléculas que têm carga, e a água tem carga. Então, quando a gente fala que um grupamento é polar, é porque ele tem carga ou negativa ou carga positiva, e ele vai querer interagir com moléculas também que têm cargas positivas e negativas. Na verdade, o negativo se atrai pelo positivo e vice-versa. Agora, quando a gente pega um grupamento apolar, que não tem cargas, então se a gente olhar aqui o ácido graxo, essas cadeias de ácido graxo são só carbonos, carbono, 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 e um carbono e outro carbono tem a mesma afinidade por elétrons, então eu não vou ter cargas aqui. Então, tudo que tem muito carbono, você já pode apostar que é apolar, que não tem cargas, e, portanto, não vai conseguir interagir com moléculas polares. Não vai conseguir interagir com a água. Então, se eu pegar, por exemplo, óleo, né, quando a gente coloca um óleo de cozinha, né, um azeite, eu vou fazer macarrão, coloco umas gotinhas de azeite na água. O óleo não se mistura, o azeite não se mistura com a água, porque o azeite é apolar e a água é polar. O azeite, ele é formado por ácidos graxos, né, e é apolar. Não sei se eu respondi para você. Exatamente. Então, que é hidrofílico e é polar, que é hidrofóbico é apolar, tá? Então, aqui, olha, a gente tem a estrutura do glicerofosfolipídio. Travou de novo, não? Não, prof, tá tudo certo. Então, um grupamento, o glicerol, ligado a um fosfato,
e o glicerol ligado agora aqui a 2 ácidos graxos. Então, toda essa parte aqui, fosfato e glicerol, formam o que a gente chama de cabeça polar. Tem cargas, vai interagir com a água. E ainda, o que a gente vê aqui, um xizinho, o que significa um xizinho? Que esse oxigênio do fosfato, ele pode estar ligado a mais ou uma outra coisa, a um outro grupamento. E dependendo do grupamento, X, que tem ali, a gente vai ter, então, os vários tipos de fosfolipídios. Então, se eu pegar aqui a fosfatidilcolina que eu falei para vocês, que é um representante dos glicerofosfolipídios. A estrutura dela aqui. Carbono, carbono, carbono. Então, esses 3 aqui são o glicerol, ok? Um oxigênio do glicerol ligado a um ácido graxo, um outro oxigênio ligado a um segundo ácido graxo, um outro oxigênio ligado ao fosfato. Agora, observem que o fosfato está ligado a uma outra molécula aqui, que é a colina. Então, por isso que esse fosfolipídio é chamado de fosfatidilcolina, né? Então, a colina seria o sobrenome dele, porque o grupamento fosfato está ligado à colina. E olhem a colina, ela tem uma carga positiva aqui no nitrogênio. Então, junto com o fosfato e o glicerol, a colina forma a cabeça polar da fosfatidilcolina. Então, tudo isso aqui gosta de água. Tudo que está em amarelo não gosta de água. Então, esse seria um dos glicerofosfolipídios. Aí nós temos outros, né? Ó, se eu pegar, por exemplo, esse primeiro aqui, que é o ácido fosfatídico, o fosfato não tem nada ligado a ele. Então, a cabeça polar dele é só fosfato e glicerol. Agora aqui, o que foi adicionado ao fosfato? Uma etanolamina. O fosfatidil, etanolamina. Esse daqui é só ácido fosfatídico. Esse é fosfatidil, etanolamina. E esse aqui, fosfatidil, colina. E daí nós temos ainda fosfatidil, serina, porque, ó, grupamento serina ligado ao fosfato. E fosfatidil inositol. Inositol ligado ao fosfato. O fosfatidil inositol, ele é o que gera o IP3. Não sei se vocês já ouviram falar. Inositol trifosfato, é um segundo mensageiro. A fosfolipase C, que é uma enzima, ela quebra o fosfatidil inositol e libera o inositol trifosfato. Isso aqui é um segundo mensageiro. Então, é claro que vocês não precisam guardar esses nomes. O que eu estou colocando aqui para vocês são exemplos, né, dos glicerofosfolipídios. O que eu quero que vocês entendam é a estrutura. É um glicerol ligado a um fosfato, ligado a 2 ácidos graxos. E o fosfato pode estar ligado a esses grupamentos aqui. Serina é um aminoácido, né, o inositol. E de acordo com esse grupamento aqui, né, que está ligado ao fosfato, a gente tem os nomes dos glicerofosfolipídios. Tá? Que mais que eu coloquei aqui, ó? A carga resultante, né, desses fosfolipídios. O ácido fosfatídico tem uma carga resultante de -1. Já a fosfatidiletoanolamina e a fosfatidilcolina, a carga é 0. Por quê? Nós temos uma carga positiva da etanolamina e uma carga negativa do fosfato. Então, uma anula a outra. A mesma coisa aqui, colina e fosfato. Agora, quando eu pego aqui a fosfatidilserina, fosfatidilinositol, a carga resultante é -1, porque eu tenho uma carga positiva do NH3 e uma do oxigênio aqui da serina. Uma anula a outra. Quem que sobra? Uma carga negativa do fosfato. A mesma coisa aqui. Né? A gente tem uma carga negativa do fosfato. Alguma pergunta, gente? Nós vamos passar agora para os esfingolipídios. Vocês vão ter que pegar, olhar essa estrutura, analisar, olhar lá no livro. Tá? Mas é uma forma geral, não vou cobrar de vocês esses nomes, eu quero que vocês entendam o que são esses substitutos, né? É só uma visão geral do que é um glicerofosfolipídio. Podemos passar? Pode. Então, vamos lá. Agora, os esfingolipídios. Os esfingolipídios, o esqueleto,
né? Não é mais o glicerol, é a esfingosina, que é tudo isso aqui que está em rosinha aqui, ó. A esfingosina. Mas se a gente olhar, lembra muito a estrutura do glicerol, ó. Eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3. O carbono 1 tem um oxigênio que vai estar ligado a um grupo X, que pode ser um monte de coisa. O carbono 2 está ligado a um nitrogênio, que por sua vez está ligado a um C-O, ou seja, um ácido graxo. Então, ao contrário dos glíceros fosfolipídios, os esfingolipídios, eles apresentam apenas uma cauda, ó, apenas um ácido graxo ligado, né? Se a gente comparar com os glíceros que a gente tinha, nós tínhamos duas perninhas. Os esfingolipídios formam uma rede complexa de pontos de hidrogênio. Ponte de hidrogênio é uma forma de interação com a água, devido a esse nitrogênio, que é o grupamento amida, ao grupamento oxigênio aqui da carbonila. Então, esse nitrogênio, esse C-O, esse NH, eles formam, e essa hidroxila aqui, eles formam, interagem muito com a água, né? Então, isso aqui tudo é a parte polar, né? Seria a cabeça dos esfingolipídios, né? A esfingosina, esse C-O. E uma outra questão importante, os esfingolipídios apresentam uma alta afinidade por colesterol. Então, onde tem esfingolipídio, tem colesterol. Então, essa figura aqui é do livro do Leninger, né? Então, tá aqui. Na verdade, eu falei para vocês que tinha uma cauda, não, ela tem duas caudas. Aqui, na verdade, a cauda maior é o ácido graxo. A cauda menorzinha é a própria esfingosina. Então, tá aqui, ó, essa é a esfingosina. Então, se a gente olhar, tem um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Então, lembra lá, né, o glicerol. Um carbono tá ligado, um oxigênio tá ligado, do carbono 1 tá ligado a um grupamento, que pode ser várias coisas. O 2 a um NH, que está ligado a um ácido graxo, e o 3 a uma hidroxila, que é o restante da esfingosina. Então, olhem, de acordo com o que a gente tem aqui no X, a gente tem vários tipos de esfingolipídios. Então, se o X é só hidrogênio, nós temos a ceramida. Agora, se o X for uma colina, nós temos a esfingomielina, que vocês já devem ter estudado lá com a professora Célia. Nós encontramos a bainha de mielina, né, que tem a esfingomielina. Então, aqui, ó, esse X é uma colina. Aí nós temos vários outros, olha, o negócio pode ficar complicado. O X pode ser uma glicose, um diantrisacarídeo, um oligosacarídeo complexo, então o negócio vai longe, tá? Então, claro que vocês não precisam saber esses nomes aqui, eu quero só que vocês entendam que existem essas diferenças aqui em relação ao glicerofosfolipídio. Então, olhando a fosfatidilcolina e a esfingomielina, então nós temos duas classes aqui diferentes de lipídios. A fosfatidilcolina é um glicerofosfolipídio e a esfingomielina é um esfingolipídio. Os dois têm colina, o próprio nome diz, ligado a um grupamento fosfato. Fosfato, fosfato e colina. A cabeça polar é muito parecida, né? No caso da fosfatidilcolina, o esqueleto é um glicerol, e no caso da esfingomielina, o esqueleto é uma ai, meu Deus, tô engasgando aqui. Uma esfingosina, né? Tá dizendo aqui. Né? Então, eles são muito parecidos, esses dois fosfolipídios, né? Mas apresentam funções bem diferentes nas membranas. Então, são a estrutura química, são os dois principais, que vocês devem entender melhor e saber. Bem, então agora nós vamos para os ácidos graxos. Vamos entender o que vem ser essa cauda apolar aqui dos fosfolipídios. Qual que é a importância dessas caudas? Os ácidos graxos, como o próprio nome diz, é um ácido. Então, se é um ácido,
ele tem que ter um grupamento que libera íons H+, no meio. E isso vem daqui, ó, do C dupla O, não está mostrando aqui, mas aqui teria um hidrogênio. Então, aqui, no caso, já perdeu o hidrogênio. Então, o ácido graxo, ele é formado por esse grupamento que a gente chama de grupamento carboxila, e depois vem um monte de carbono. Carbono, 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 carbono. Então, a mesma coisa aqui, né? E esse número de carbonos varia. Então, eu posso ter um ácido graxo que tem 16 carbonos, posso ter um ácido graxo que tem 18 carbonos, posso ter um ácido graxo que tem 18 carbonos e no meio tem uma dupla ligação, né? O que acontece com o ácido graxo que tem uma dupla ligação? A cadeia dobra, né? Os que não têm dupla ligação, a cadeia retinha, ok? De novo, os ácidos graxos, quando a gente olha, ele também tem um grupamento que tem cargas, ou seja, um grupamento polar, e tem toda uma cauda que é apolar. De novo, nós podemos dizer que os ácidos graxos são moléculas anfipáticas, né, que gostam tanto da água quanto do óleo. Bem, os ácidos graxos, nós podemos classificá-los de acordo com o tamanho da cadeia. Então, pode ser de cadeia curta, se a gente tiver de 1 a 6 carbonos, cadeia média de 6 a 12, ou de cadeia longa, se a gente tiver mais de 12 carbonos. Quem é nutricionista aí pode até me ajudar. Então, a gente tem essa classificação de acordo com o tamanho dessa cauda aqui dele, né, com o número de carbonos. E nós também classificamos os ácidos graxos em saturados e insaturados. Um ácido graxo saturado é um ácido graxo que só tem ligações simples entre os carbonos. Não existem ligações duplas, só ligação simples. Então, observem que isso é um ácido chamado esteárico. C dupla OH, e aqui só carbonos, carbonos sem ligação dupla. Onde a gente encontra esse tipo de ácido graxo, né? Tudo que é derivado animal, né? E no óleo de palma aqui também, né? Carne, manteiga, tudo que é derivado animal, a gente tem muita gordura que a gente chama de gordura saturada. Já os ácidos graxos insaturados, como o próprio nome diz, existe uma dupla ligação em algum ponto. Toda vez que há uma dupla ligação, a molécula apresenta uma angulação. Então, aqui a gente vê ligações simples, chega um momento que eu tenho uma ligação dupla, né? Que no caso é o ácido oleico. Onde que a gente encontra ácidos graxos insaturados? Ó? No azeite de oliva, tudo que é derivado de vegetal, né? E em peixes. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida aqui? Por enquanto, ok, prof. Por enquanto, ok? Então, bem, vamos lá. A gente tem, então, ácidos graxos saturados, insaturados, de cadeia longa, de cadeia curta. Aqui eu só vou falar para vocês a nomenclatura, né? Como que a gente dá o nome a esses ácidos graxos. Isso gera muita confusão. Então, vamos começar aqui, ó. A gente tem aqui um ácido graxo insaturado, ó, uma dupla ligação. Aqui embaixo também. Só que aqui eu tenho muito mais duplas ligações. Primeira coisa, a gente precisa contar o número de carbonos. Então, esse ácido graxo aqui tem 18 carbonos. Então, quando a gente tem um ácido graxo, a gente coloca primeiro o número de carbonos, 18 carbonos, e depois 2 pontos e o número de insaturações. Então, aqui tem uma insaturação. Esse outro aqui de baixo tem 20 carbonos, mas tem 5 insaturações. Então, ele é 22,5. Esse é 18,2,1. Bem, não basta só a gente indicar o número de carbonos e o número de insaturações. A gente precisa dizer onde a gente encontra essas insaturações. Em que carbonos, né, a gente tem a dupla ligação. No caso aqui, do primeiro exemplo, eu tenho uma dupla ligação entre o carbono 9 e o carbono 10. No de baixo, tem entre o carbono 5 e 6, entre o 8 e 9, 11 e 12, 14 e 15, 17 e 18. Ok? Como que eu vou indicar no nome dele onde está essa dupla ligação?
Para a gente entender isso, a gente precisa entender a nomenclatura, como que a gente classifica esses carbonos. O carbono 1 é o carbono do grupamento carboxila. E daí a gente vai numerando. Carbono 1, 2, 3, 4, até o 18. Uma outra forma da gente numerar os carbonos é o carbono 2 vai ser o carbono alfa. Daí a gente vai dando nomes aos outros seguintes. Bem, então vamos lá. Como que a gente vai dizer onde está a insaturação desse ácido graxo? 18, 2 pontos. 1, delta 9. Então, esse delta 9, ele está indicando para mim que a insaturação está no carbono 9, entre o 9 e o 10. Agora, se eu olhar esse aqui de baixo, como que eu vou dizer isso? 22,5 delta, agora complica, ó. Vou ter que pôr 5, 8, 11, 14, 17. Então, delta, 5, 8, 11, 14, 17. Ácido eicosa pentanóico, né? Eicosa pentanóico quer dizer que tem 20 carbonos. Octadecenoico, que tem 18 carbonos. Tá? Então, aqui ele só está dizendo para a gente que as duplas ligações estão entre esses carbonos. Uma outra forma da gente dar o nome a esses carbonos, por esses ácidos graxos que têm várias insaturações, é a gente classificar ao contrário. Em vez do carbono 1 ser o primeiro aqui, o carbono 1 vai ser esse último aqui, ó. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o carbono 1 é o ômega. Então, quando eu falo que um ácido graxo é ômega 3, significa que a primeira insaturação é no carbono 3, contando da ponta em diante. Se eu falo que um ácido graxo é ômega 6, significa que a primeira insaturação é no carbono 6, contando lá do fim, do finalzinho dele para frente, para trás, quer dizer. Então, quando vocês veem lá, é bom comer ômega 3, ômega 6, o que significa ômega 3, ômega 6? Ele só está dizendo, ó, ômega é o último carbono aqui, e o ômega 3 significa que a última insaturação dele está no carbono 3 contando do final para frente, ou no carbono 6 contando do final para frente. Então, isso significa ômega 3 e ômega 6. Então, olha só, claro que também vocês não vão precisar saber esses nomes, mas só estou colocando aqui a título de exemplo. Nós temos, então, vários ácidos graxos, com 12 carbonos, 14, 16, 18, 20, 24. Ó. Todos esses daqui são saturados, ó. 12, 0, 14, 0, 16, 0, 18, 0, 20, 0. Significa que não tem duplas ligações. Então, facinho, né? Então, esse aqui tem 12 carbonos, 14, 16, 18 e 20, 100 e 24 sem saturações. Aí começa aqui os insaturados. 16,1 significa que tem 16 carbonos e uma insaturação. 18,1, 18,2, 18,3, 24. E daí o delta, dizendo, ó, delta 9, tá no carbono 9, agora aqui, entre o 9 e o 10, entre o 12 e o 13, 9, 12, 15, 5, 8, 11, 14. Tá? Esse daqui a gente pode chamar, então, o 24 de ômega 3, e eu acho que o 18,2 de ômega, 12 de ômega, 18,1 ômega 6. Isso aqui é um pouco complicado, mas depois vocês dão uma olhadinha aqui, ó. Eu coloquei até a legenda que ela está explicando direitinho como que isso é feito, tá? E agora vamos, então, para o colesterol. De novo, olha o termo aqui. Colesterol é uma molécula anfipática. Significa que tem uma parte polar e uma parte apolar. Então, se eu olhar aqui a estrutura do colesterol, eu vou ver que a única parte polar que eu tenho do colesterol é esse grupamento hidroxila. Então, ele tem uma cabecinha polar, uma cabeça polar muito pequenininha. O resto só tem carbono, 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 carbono. Isso aqui tudo faz parte né, da parte apolar do colesterol.
Então, o colesterol, ele tem um núcleo que a gente chama de esteroide, ó. Esse núcleo aqui de anéis A, B, C, D. E esse anel D está ligado a uma cadeia lateral que só tem carbono. Isso se chama cadeia lateral alquila. Como eu falei para vocês, a gente tem 20 a 50% do total de lipídios na membrana são colesterol. E quando a gente olha aqui o colesterol, como que ele vai estar na membrana? Ele vai estar com a cabecinha dele polar, pequenininha, interagindo com a cabeça polar dos fosfolipídios. E todo esse anel esteroidal aqui, essa caudinha dele, que não gostam da água, vão estar interagindo com as caudas apolares dos fosfolipídios. Tá? E esse anel esteroide, a gente diz que ele é um anel rígido, né, e plano. Então, aqui, como a gente teria, então, o colesterol inserido na membrana. Então, lembrando que polar interage com polar. Então, um grupamento polar do colesterol vai interagir com o grupamento polar da cabeça polar dos fosfolipídios. E todo o restante vai interagir com as caudas apolares. O que mais isso aqui, gente? Núcleo esteroide. Vocês que já estudaram endócrino, vocês devem ter estudado os hormônios esteroidais. Ou quando você fala, o indivíduo usa um esteroide. De onde que vem a testosterona? De onde que vem os hormônios esteroidais? Colesterol. Então, tá vendo aqui, ó? Por isso que a gente chama, ó. Se vocês olharem lá a testosterona, eles vão ter também esses anéis aqui, ó. A, B, C, D, porque tá vindo do colesterol. Tá? Então, o colesterol, né, a gente sempre costuma brincar, né, que todo mundo acha que colesterol é uma coisa ruim. Não, o colesterol não é de tudo ruim. Claro que o excesso é ruim, mas ele é muito importante para a membrana celular, ele é precursor de hormônios, né, os hormônios esteroidais. Bem, lembrem que eu falei para vocês que no modelo da mosaico fluido foi proposto que existia uma assimetria na membrana. O que significa assimetria? Que a composição lipídica da membrana, ela difere entre um hemifolheto ou monocamada. Então, se eu pegar a membrana celular, essa monocamada tem uma composição em lipídios diferente dessa monocamada. Então, são classes diferentes. Então, se a gente olhar aqui, essa tabelinha é do livro do Leniger, ele diz o seguinte, ó, aqui seria, né, cada livro dá um nome, lâmina interna, ou monocamada interna, ou hemifolheto interno, seria a parte interna da membrana, que é a parte externa da membrana. E aqui a gente tem os fosfolipídios, onde a gente encontra mais os fosfolipídios. Então, o que fica mais fácil? A gente só olhar aqui. Quem que tem mais a lâmina externa, na monocamada externa? A fosfatidilcolina e a esfingomielina. O restante, a gente tem mais na parte interna. Então, se eu pegar fosfatidilcerina, fosfatidioinositol, todos os fosfatidioinositol, olha só, importantíssimo. Eles estão na lâmina interna. Por quê? Lembrando que eles dão origem ao fosfatidioinositol, que é um mensageiro intracelular, segundo mensageiro. Então, é importante esse segundo mensageiro não ser gerado fora da célula, mas dentro da célula, porque ele vai levar uma mensagem, então ele já tem que estar dentro das células. Então, esses fosfatidioinositol, todos eles precisam estar na lâmina interna, para garantir a atividade celular. A mesma coisa a fosfatidilcerina. A fosfatidilcerina, ela precisa estar aqui na lâmina interna. Se ela é externalizada, ela é jogada para fora, isso indica que a célula está entrando em apoptose. Isso ativa toda a sinalização de morte celular. Indica que a célula está morrendo. Então, é muito importante esses fosfolipídios estarem distribuídos desta forma. Eu acho que eu acabei não colocando, acho que eu acabei cortando aqui um slide. Deixa eu ver se está aqui. Tá, aqui embaixo vai estar escrito o que eu quero dizer. Então, a distribuição, ela é
assimétrica. O que significa assimétrica? Que eu não encontro todos esses fosfolipídios em proporções iguais nas lâminas interna e externa, né? Existem essas diferenças e isso é importante para a fisiologia celular. Bem, eu coloquei aqui, ó, um resuminho para vocês. Esse desenho eu achei tão bonitinho que eu resolvi colocar. Então, olhando a membrana celular, membrana plasmática, essa assimetria, o que, que a gente vê na membrana celular? A gente vê mais fosfatidil, resumindo, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, aqui seria também a fosfatidil-inositol, na parte interna. E na parte externa, os esfingolipídios, fosfatidilcolina, também não está aqui, e colesterol. Aí, só para vocês terem uma ideia, que às vezes ninguém pensa nisso, mas onde mais a gente tem membrana? Né? A gente tem a membrana plasmática. Mas se eu olhar dentro da célula, o complexo de Golgi é formado por uma membrana. Não está mostrando aqui. A mitocôndria é formada por uma membrana. Existem vesículas que saem aqui do complexo de Golgi que também são formadas por membrana. E essas membranas também apresentam assimetria, tá? Não vou entrar em detalhes do que tem, mas eu só coloquei aqui para lembrar vocês que existe também outras membranas, existem membranas intracelulares, né, nessas organelas. Bem, como é que a gente mantém essa simetria, né? Como é que esses lipídios são mantidos de um lado e não do outro? E existem proteínas que realizam essas funções, que mantêm esses fosfolipídios nos seus lugares. Essas proteínas, elas são proteínas que transportam fosfolipídios, mas para isso elas utilizam um ATP. Então, já adiantando lá da nossa aula de transporte, isso é um tipo de transporte ativo. Então, um exemplo aqui, essa proteína chamada FLIPase. Por que FLIPase? Né? Vamos guardar esse nome. Flip. Em inglês, flip-flop. Não sei se vocês sabem o que é flip-flop. Chinelo. Ou como diz o meu marido baiano, é sandália. Para ele, chinelo é sandália. Flip-flop, porque vai flip-flop, flip-flop. Mexe de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, a FLIPase, ela faz o quê? É uma proteína que transporta um fosfolipídio da monocamada externa para a monocamada interna, IN, então de I, de FLIPase. Então, ela move, tá aqui, fosfatidiletanolamina e fosfatidilserina para a monocamada interna. Já a flopase, ela faz o contrário, ela move fosfolipídios para a monocamada externa. Flop, de odd outside em inglês. Flopase. E já a flip-flopase, ela faz as duas coisas, tanto para dentro quanto para fora, mas aqui, no caso, ela precisa de cálcio para realizar essas funções. Então, o tempo todo, essas proteínas, elas estão colocando ordem, como se diz no galinheiro, né? Colocando os fosfolipídios nos seus devidos lugares, transportando de ou para dentro ou para fora, dependendo do tipo de fosfolipídio. Por que é importante a gente ter esses fosfolipídios nos seus lugares, né? Ó, até eu coloquei aqui embaixo essa observação. Isso é importante do ponto de vista estrutural, ao manter enzimas, receptores, moléculas de adesão, sistemas de sinalização e outras moléculas nos folhetos da bicamada corretos, facilitando a ativação celular. A quebra da simetria é geralmente associada com a ativação celular. Então, um dos exemplos que eu falei para vocês é a apoptose. Se a fosfatidilserina aparece aqui na monocamada externa, isso indica apoptose, inicia a apoptose, né? A gente tem ainda outras atividades celulares, como adesão celular, agregação, a reconhecimento por células fagocíticas. Então, é muito importante essa manutenção da simetria para a célula, né? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Até o momento, não. Oi, Felipe.
Eu acho. Boa. Ah, então tá bom. Deixa eu ver aqui quanto que falta ainda pra gente, porque agora nós vamos entrar no item 3, que é a mobilidade. Eu gostaria de terminar essa parte e deixar as proteínas de membrana para amanhã. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalinho, podemos dar um intervalinho de 10 minutos, agora são 10h20, 10h30 a gente volta, até umas 11, 11h10 a gente termina, tá? Então, daí a gente vai pegar essa parte aqui de mobilidade lipídica e fluidez da membrana, ok? Ok. Professor. Ok, prof. Vamos tomar um cafezinho para acordar, porque acho que uma hora que não dá mais, né?